Olá, meus queridos irmãos, é com muita alegria que iniciamos mais um programa Abrindo a Bíblia na TV. Feliz de poder estar aqui com você, estudar o ensinamento de Jesus, estudar a história do povo hebreu desde a sua origem. E nesse período agora nós estamos focando mais o nosso estudo no entendimento ou na busca do entendimento das parábolas de Jesus. Você viu nos programas anteriores que nós fizemos uma prévia e enfatizamos que Jesus ensinava por parábola porque ele era uma pessoa muito dócil, ele não acusava ninguém. Em vez dele dizer você faça isso, você faça aquilo, você está errado, você está certo, ele contava uma história que é um ensinamento midrástico, como nós já vimos nos livros de interpretação da Bíblia, e era a forma mais racional e mais caridosa de nos ensinar. Ele estimula sem atacar, sem agredir, sem condenar, mostrando a você que de acordo com o seu nível, com o seu entendimento, com a sua evolução, você vai começar a entender o porquê Jesus era tão digno, tão nobre, tão dócil nos seus ensinamentos. Então, eu gostaria de iniciar o programa hoje perguntando o que é necessário para se entender uma parábola. É lógico que eu não vou dizer tudo, mas que você tenha um conhecimento, por exemplo, da história, do contexto social, político, religioso, familiar, daquela época de Jesus e até anterior. Mas nas parábolas de Jesus é mais interessante que quando você estude as parábolas da primeira revelação, da primeira aliança, ou como nós chamamos impropriamente de Velho Testamento, você também entenda a história daquela época, os costumes daquela época, para poder você, logicamente, entender que Jesus falava tanto de coisas que não era criação dele, a história era criação dele. Mas muitas histórias, muitas parábolas dele já tinha o seu princípio nos antigos, na interpretação talmúdica e em outros, mas que você tem que conhecer a história daquela época. A política, os costumes sociais, o conhecimento da tradição religiosa e familiar, sobretudo no judaísmo, que a família é uma coisa muito importante na tradição judaica, o conhecimento dos níveis de interpretação da Bíblia, para poder você saber discernir o que é literal, o que é das entrelinhas, o que é midrástico, alegórico, parabólico e o que é secreto ou espiritual. E é preciso ainda que a gente tenha um nível espiritual de preferência elevada por parte de quem tenta interpretar uma parábola de Jesus. E com esses princípios, com conhecimento de família, de sociedade, de religião, de conduta moral, de história familiar, tudo isso incluído pode ser adequadamente suficiente ou até insuficiente para você poder entender uma parábola. E eu vou falar com você hoje sobre uma das parábolas que eu considero assim muito fantástica, que é a parábola do bom samaritano, que Jesus foi um homem que quebrou paradigmas, mudou a história, quebrou conceitos de o conceito patriarcal daquela época, em que o homem era simplesmente o superior e a mulher a inferior, dentro daquela própria história da criação, de que a mulher veio criada de uma costela do homem, tudo partindo do desconhecimento. Que a expressão que tem no livro é aquela que caminha com você, que está lá no Gênesis, aquela que complementa, é o seu outro lado.
A mulher é o seu outro lado, não é uma costela do homem, como se o homem fosse o todo e a mulher é uma pequena parte. Então tudo isso é importante. E o samaritano, na época de Jesus, era um homem, era um povo discriminado, desde o tempo de Salomão, quando seus filhos Jeroboão e Roboão dividiram os reinos, o reino de Israel em Judá e Israel, o reino do norte, Israel, com a capital lá em Sebastião, lá na Samaria, e o reino do sul, com a capital, que era Judá, capital Jerusalém. Então essa divisão começou já com os filhos de Salomão. E a coisa aprofunda mais ainda quando os assírios invadem a Samaria e levam seu povo para a Síria e troca aquela população por assírios que vêm para a Samaria e os samaritanos são levados para a Babilônia e assim o judeu acredita que o reino do norte, as 10 tribos que compunham o reino do norte se perdeu, desapareceu, ninguém sabe mais, e que hoje são representadas simplesmente pelo samaritano. Depois, 150 anos depois, se eu não me engano exatamente se foi esse tempo, mas foi por aí, Judá também foi invadido pelos babilônios, aí o templo é destruído, eles ficam 50 anos cativeiros lá na Babilônia, e depois retornam, na época do rei Ciro, e aí começa toda a história que a gente conhece da divisão entre judeus e samaritanos, que você vai entender melhor na segunda parte do nosso programa, daqui a pouco. Não saia daí, 1 minuto só, nós já estaremos de volta. Até já. Com você, nós podemos levar Jesus. Invista neste canal. Invista em um mundo melhor.